Quando falamos em marca da besta, a primeira coisa que nós imaginamos é o símbolo do anticristo, o 666, que será colocado na testa daqueles que estiverem aqui na terra durante o período da grande tribulação. Mas você sabia que Deus também tem uma marca que será colocada na testa das pessoas? A Bíblia fala sobre um grupo de 144 mil pessoas que irão receber o selo de Deus em suas testas. Mas o que significa receber essa marca? É somente 144 mil que irão recebê-la. E por que essa marca será na testa? No vídeo de hoje eu vou analisar com você essa revelação do fim dos tempos para entender o que Deus fará com essas pessoas. E será que você está incluído nesta lista? Eu te convido a assistir esse vídeo até o final para você descobrir. Antes de começarmos, eu quero te pedir que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar nesse botão vermelho que está aqui abaixo do vídeo, inscreva-se. E do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você clique nesse sininho e selecione a opção todas, para que você não fique de fora todas as vezes que eu postar um vídeo novo. 144 mil. Esse é o número que a Bíblia descreve em Apocalipse, a respeito daqueles que receberão a marca ou o selo de Deus em suas testas. Esse número parece pequeno. Afinal, nós vivemos em um planeta com mais de 8 bilhões de habitantes espalhados pelos 4 cantos do mundo. Mas por que então Deus escolheria somente uma pequena parte da população mundial para colocar a sua marca? Muitos podem até ficar angustiados ao pensar que esse é um número pequeno de pessoas salvas. Por isso nós vamos entender o que a Bíblia nos diz sobre isso em Apocalipse capítulo 7, nos versículos 2 ao 4, está escrito: Então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouviu o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Mas quem são esses 144 mil de todas as tribos de Israel? Veja o que a Bíblia fala sobre a identidade dessas pessoas em Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, de pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Muitas hipóteses são levantadas a respeito deste número. Alguns acreditam que essa quantidade seria um número exato de pessoas que entrariam no reino dos céus, enquanto outros acreditam que esses números se referem às 12 tribos de Israel, que estão relacionadas com os 12 apóstolos de Cristo, ou seja, um número simbólico, onde representa todos os homens e mulheres de Deus do Antigo e do Novo Testamento. Mas antes de nos aprofundarmos nisso, precisamos entender primeiramente o que significa a marca de Deus e por que ela será colocada na testa. Quando a Bíblia fala sobre marcar alguém na testa, ela está se referindo a um símbolo de afirmação de que Deus é o Senhor e o proprietário dessa pessoa. A Bíblia não deixa claro se essa marca será algo visível, como se fosse uma tatuagem ou uma grande cicatriz. E como nós estamos falando de um reino espiritual, essa marca pode se tratar de algo muito mais profundo que os olhos humanos são capazes de enxergar. Apenas Deus, que é o nosso Pai, pode ver. Mas por que será que essa marca fica na testa? Vamos entender o porquê. A testa representa a nossa mente. Todos os nossos pensamentos e ações são gerados a partir dela. O nosso cérebro é responsável pelas nossas ações e decisões, e é justamente nessa parte do corpo onde nós temos a consciência de nossos atos. Então fica muito claro para nós que todos os que receberão o selo em suas testas serão aqueles que tomaram a decisão de obedecer a Deus e de servi-lo conscientemente. E outro fato interessante que nós podemos analisar sobre o significado de um selo diz respeito ao seu propósito. Antigamente, os selos eram usados para marcar documentos e garantir que eles eram autênticos. Os reis e os homens mais poderosos tinham o seu selo, que era feito com o símbolo gravado no anel, que ao ser pressionado sobre uma massa aquecida, deixava a marca daquela pessoa, e cada selo era único, e por esse motivo, o selo de uma pessoa não poderia ser confundido com o selo de uma outra pessoa. Da mesma forma, o selo na testa dos 144 mil deixa bem claro o propósito de demonstrar a quem eles pertencem. Veja o que a palavra de Deus diz sobre a proteção que essa marca dará a essas pessoas.
Quem tiver o selo de Deus na testa estará protegido e guardado. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 1 e 2. A Bíblia nos diz o seguinte: Então ouviu uma forte voz que vinha do santuário dizendo: Aos 7 anjos, vão derramar sobre a terra 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Aqui nessa passagem fica claro que esse julgamento vai acontecer na vida daqueles que tiveram a marca da besta durante a grande tribulação, ou seja, quem escolher adorar ao anticristo e carregar a marca da besta sofrerá as consequências. Mas aqueles que estiverem marcados com o selo de Deus estarão livres e protegidos dessa aflição. E então você pode estar se perguntando: mas missionário, como eu posso garantir que eu serei um deles? A Bíblia nos mostra as características de quem faz parte desse grupo de pessoas. Vamos ler juntos o que está escrito em Apocalipse, capítulo 14, versículo 4 e 5. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Nessa passagem fica bem claro para nós que os 144 mil se refere àquelas pessoas que foram totalmente dedicadas a Deus durante as suas vidas. São pessoas que rejeitaram o pecado e fazem o que é certo. Esses 144 mil são aqueles que não se contaminaram, e por isso eles estarão evangelizando e anunciando que as pessoas deverão se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como o único Salvador para que elas sejam salvas. Mas será que o resto da população que estará aqui na Terra durante o governo do Anticristo e que não faz parte desses 144 mil ficarão fora do reino dos céus? Essas pessoas terão a chance de se arrependerem e crerem que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia diz que uma multidão de todas as nações, e não somente os judeus, serão salvas, nesse período tão difícil da humanidade. Veja o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 7. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Então um dos anciãos me perguntou: Quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ao mesmo tempo em que haverá muita destruição, haverá também muito arrependimento e pessoas que serão salvas. E nós não sabemos se estaremos aqui durante a grande tribulação, mas nós podemos tomar a decisão de seguir a Cristo hoje. Ele nos ama e está sempre pronto a nos perdoar. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, não se desanime na sua caminhada, mesmo que você tenha pecado. Tenha em mente que Jesus já pagou um alto preço para que você pudesse ter acesso ao perdão e à vida eterna com Ele. Quando a Bíblia fala de selos, ela não cita somente os 144 mil. Em diversas ocasiões é revelado que todos os que aceitaram a Jesus e já receberam o selo da salvação do Espírito Santo. Como podemos ver em 2 Coríntios capítulo 1, no versículo 22 e 23. Olha o que está escrito: É Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então, meu irmão, se você recebeu Jesus verdadeiramente como seu Salvador, você foi selado como propriedade dele. Mas será que se o julgamento de Deus fosse hoje, a sua testa estaria marcada com o selo dele? Se você ainda não aceitou Jesus em sua vida, aproveite a oportunidade que Deus te oferece nesse momento para que você seja protegido e guardado por Deus nos últimos dias. Em 1 João, capítulo 5, versículo 11, a Bíblia diz: Este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém. Se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos espalhar a mensagem da Palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor estará te usando para alcançar mais e mais vidas. Amém. Que Deus te abençoe.
Te espero então no próximo vídeo. Um grande abraço.